Eu sinto, gente, pra começar, que a minha mudança pra cá, ela funcionou quase como um portal, assim, sabe? Então, foi um movimento que eu fiz na minha vida que me abriu um campo de possibilidades, de novas perspectivas a respeito de questões que eu precisava olhar pra mim, que eu precisava amadurecer e aprimorar. Então, esse movimento, ele tem me proporcionado isso de uma forma muito intensa e muito especial. Eu vou dividir esses detalhes, né, ao longo da live. E eu acho que isso tem acontecido por um fator muito importante. Eu sempre tive uma preocupação muito grande na minha vida, seja porque eu sou psicóloga, seja porque essa realmente é um lugar de interesse, né, um campo de interesse meu, em me preparar emocionalmente para as coisas, para tudo, né? Eu sempre tive um pouco dessa preocupação. Então, a minha mudança para cá, claro que teve um preparo prático, né? Então, eu precisei, obviamente, fazer conta, saber quanto que eu tinha que trabalhar para eu ter de renda online para conseguir me sustentar, quanto que eu poderia pagar de aluguel, como que seria a minha locomoção. Então, claro que teve um planejamento prático, evidente. Mas, para além desse planejamento prático, antes mesmo dele começar a acontecer e durante todo o processo, eu sempre me preocupei em olhar para as minhas emoções. Em que sentido? Quais são os meus medos? Quais seriam os meus receios? Quais são as minhas dificuldades, assim, que eu já sabia que eu talvez precisaria lidar? Como que eu ia lidar com o fato de eu ficar mais sozinha, né? De eu estar longe da minha família, longe dos amigos que eu conhecia. Então, eu fui me preocupando muito em olhar para esses lugares, né? Para essas questões. E eu acredito muito nisso depois de muita experiência, né? De algumas vivências na minha vida, de que quando nós olhamos para os nossos aspectos emocionais de uma forma saudável e madura, a parte prática, ela vai acontecendo, sabe? Então, a gente não pode nem se perder de ficar só aqui na cabeça, no campo das ideias e se paralisar, sem colocar em ação os nossos sonhos, os nossos objetivos. Mas também, se a gente vai fazendo sem parar para refletir, a gente corre o risco de cair numa emboscada, né? De talvez ir para lugares que não sejam exatamente na forma como deveria ser, no tempo que deveria ser, ou com quem deveria ser, enfim. Então, precisa existir um alinhamento entre as nossas emoções e a nossa capacidade de realização. Mas eu acredito que tudo começa aqui, tudo começa na cabeça. Então, se você trabalha as suas emoções de uma forma madura, responsável e saudável, vai ficando mais claro a melhor forma de colocar em prática os seus planos de ação. Essa é a primeira parte importante, que é importante eu dizer. Então, estar aqui para mim é um resultado dessa construção, desse caminho que eu me dispus, né, de amadurecimento, para eu conseguir, de fato, realizar o que eu estou realizando aqui. E como que eu sei disso? Como que eu sei que esse movimento que eu fiz, né, de sair da onde eu estava, de vir para onde eu estou, e o que isso tem me proporcionado de amadurecimento, como eu sei que foi o caminho certo? Como eu sei que eu, de fato, fiz uma boa escolha? A primeira evidência de que foi uma boa escolha, né, esse meu movimento, e que realmente foi fruto de um amadurecimento, é porque eu tô feliz. Eu estou feliz aqui, né? Eu tenho me realizado, tenho me adaptado com as dificuldades todas envolvidas, mas o saldo tem sido muito positivo em muitos aspectos. Então, essa é a primeira evidência. E outra evidência que eu acho que essa é a mais importante. No momento em que eu me percebi aqui, eu comecei a me dar conta de que esse ambiente, ele me proporciona um acesso mais fácil a ferramentas importantes que eu precisava ter para me desenvolver. Então, eu vou citar um exemplo para vocês entenderem do que eu tô falando. Eu tenho começado agora a praticar um pouco mais de yoga. Então, o yoga, gente, parece uma coisa, assim, eu acredito nisso, eu não sei se você acredita, mas há muitos anos que eu sentia que o yoga ficava me rondando, assim, tipo, olha, eu acho que você pode gostar de mim, eu acho que eu posso te fazer bem. As pessoas às vezes encontravam comigo e falavam assim, nossa, você faz yoga, você tem uma cara, nossa, é sua cara, e eu nunca tinha feito nenhuma aula na vida, e as pessoas achavam que eu praticava, porque, enfim, elas viam isso em mim. Isso não é de agora, tá? Isso é de muito tempo. Só que em São Paulo, gente, pra mim era uma dificuldade enorme. Então, eu sabia que poderia ser uma ferramenta importante pra mim de amadurecimento emocional, enfim, pra várias coisas. Mas nunca dava certo, não tinha tempo, as aulas que tinham não batia com o horário que eu podia. Eu tentei marcar várias vezes, nunca dava certo.
Fiz algumas aulas experimentais que eu não gostei muito, assim, que foi meio chato, meio desconfortável, meio entediante. E isso foi ficando, assim, não tinha um contexto. E aí, quando eu vim pra cá, eu falei, meu Deus, todo mundo que eu conheço faz yoga. Todo mundo, as pessoas que eu converso, quem eu interajo, um monte de professor de yoga, moro em volta de 500 professores de yoga. Todo mundo que é ao meu redor faz. E aí eu falei, gente, que loucura isso, né? E de repente começou a ficar mais fácil pra mim colocar em prática. Então eu comecei a assistir alguns vídeos, comecei a conversar com as pessoas, praticar algumas posições e tem me feito muito bem. Inclusive eu até firmei um compromisso comigo essa semana de que eu ia levar um pouco mais a sério. Comecei a ler sobre yoga, que é uma coisa que eu gosto muito, me conectar com as coisas através do conhecimento é uma característica muito marcante minha. E eu fiquei muito impressionada como o fato simples de eu estar aqui me favoreceu e me abriu tantas possibilidades de entrar em contato com algo que há tanto tempo eu sabia que seria importante, mas que parecia que lá era muito mais difícil, sabe? E aí eu tô citando um exemplo, tá? Que é esse do yoga, que acho que foi um dos mais marcantes, mas eu tenho sentido isso de várias formas. Seja pelas pessoas que eu conheço, seja pelo ambiente que eu estou, pela rotina que eu tenho conseguido estabelecer, parece que tudo vai colaborando para minha vida de alguma maneira, né? De um jeito que tem mais a ver com quem eu sou. E isso me deixa muito feliz, tem me deixado muito feliz, né? Ter essa constatação. Então, me trouxe muitas coisas boas. E uma delas foi o Instagram, né? O Sol tá perguntando se eu pretendo morar aqui por muito tempo. Não sei. Na verdade, nesse momento, meu pensamento eu estou muito feliz em estar aqui. Meu contrato nessa casa vai até fevereiro do ano que vem, que é um contrato de 1 ano. Então, eu estou aqui há 3 meses, né, desde fevereiro. E aí, se a proprietária quiser renovar, provavelmente eu vou ficar mais 1 ano aqui. Se ela não quiser renovar, eu vou procurar algum outro lugar aqui ainda para ficar pelo menos mais 1 ano. Então, a minha ideia é ficar pelo menos, terminar esse contrato até fevereiro, estender por mais 1 ano e depois decidir o que eu vou fazer da minha vida. Então, por enquanto, esse é o plano, né? Mas, como eu estava dizendo, estar aqui veio me trazendo essas coisas boas todas. E uma delas foi o Instagram. Por quê? Quem tá aqui que é das antigas, sabe, na aula do Facebook, né? Anos dourados, Facebook. Eu tenho tanta saudade, gente, eu gostava tanto. Eu tinha ali um fluxo grande também de trabalho, de seguidores. Eu cheguei a ter 40 mil seguidores lá na minha página, numa época que eu falava muito sobre parto, sobre maternidade, porque eu estava realmente focada em ser doula. Então, o início da minha carreira, né, apesar de eu já ser formada em psicologia, eu comecei atuando como doula. Depois só que eu comecei a atender na clínica, voltei a estudar e comecei a atender. Então, naquele momento, eu tinha um foco muito grande em falar sobre esse assunto e eu tinha um comprometimento de sempre estar postando assuntos interessantes, enfim, e aquilo gerou um volume. Então, eu ganhei vários seguidores, tinha muita gente ali. Então, eu já tenho, assim, uma trajetória, né, nessa coisa da internet de ter uma página movimentada. E eu fiquei por lá, né, lá por bastante tempo. E aí, quando a gente migrou pro Instagram, o Facebook foi ficando um pouco mais obsoleto e tal, eu vim pro Insta e eu já tinha, acho que 8 mil e poucos seguidores antes de mudar pra cá. Então, era uma conta relativamente, né, grandinha ali, não era uma conta muito pequena, mas, gente, pra mim era um sacrifício ter que postar, sabe? Eu não gostava, assim, eu fazia os vídeos, eu sabia que eu tinha que fazer porque era importante pra me divulgar, pro meu trabalho, mas aquilo era pesado, eu não queria, e é claro que não andava. Então a minha conta ficou estagnada por bastante tempo, mais ou menos com a mesma quantidade de seguidores por muitos anos, e eu nunca levei muito a sério. Então eu postava uma vez, sumia por uma semana, postava de novo, era um pouco assim. Então é claro que não movimentou. E aí quando eu vim pra cá, de repente eu comecei a sentir vontade de produzir conteúdo, começou a ser mais leve pra mim a produção de conteúdo, e é claro que, seja porque eu tô num lugar muito legal, seja porque esse movimento que eu fiz de vida, muita gente também tem vontade de fazer, né? Então eu sei que é uma abordagem que chama as pessoas, que chama atenção, que as pessoas gostam de ver, seja porque eu também tenho tido vontade de compartilhar, a coisa deu muito certo. Gente, há 3 meses atrás eu tinha 8 mil seguidores, eu tô com quase 80, tô com 10 vezes mais seguidores em muito pouco tempo, 100% orgânico, eu não paguei nada, absolutamente nada. Então, isso foi pra mim algo muito importante, porque é claro, é muito importante pro meu trabalho, é muito importante pra minha carreira.
Então, eu fiquei muito feliz com toda essa movimentação que o Instagram me trouxe. Mas, porém, todavia, veio tudo isso de bom e, junto com a coisa boa, veio os haters, né? Veio a galera que vai, obviamente, criticar. Até o pessoal já me falou, Gabi, se você tá tendo hater é porque o negócio deu certo, né? A gente só não vai gostar de quem... Só vai ter gente que não gosta quando você tem alguma relevância, né? De alguma forma. Eu falei, não, gente, eu sei. Mas isso começou a aparecer. E aí, o que começou a acontecer comigo? Eu comecei a me incomodar de verdade. Eu comecei a ficar profundamente incomodada com alguns comentários, né? E além do incômodo, algumas questões também, algumas falas e tal, começaram a me gerar muita ansiedade. A ansiedade me levou a ter alguns pensamentos obsessivos em relação a algumas coisas. Então, um exemplo. Eu recebo, gente, todos os dias, 30 vezes, 40 milhões de vezes a pergunta sobre a minha segurança, se eu não tenho medo, se aqui é seguro e tal, tal, tal. E por mais que eu saiba que aqui é seguro, de tanto que as pessoas, né, ficaram falando sobre isso, eu tive pesadelo, de que tinha gente entrando na minha casa, acordei super assustada. Eu falei disso nos stories, né? Então, começou a me afetar e eu falei, gente, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Porque eu sei que eu não preciso, né? Eu sei que eu não deveria me afetar, eu sei que não é necessário, mas isso não estava sendo suficiente para que eu deixasse de me importar, né? E aí, outra coisa que começou a me irritar eram as pessoas falando pra mim que eu tinha que parar de me importar. Isso, gente, eu abri um comentário, eu abri uma mensagem das pessoas falando, não precisa se importar. Aquilo começou a me gerar muita irritação, porque eu falava, gente, mas eu não queria. Não é uma vontade minha, né? Não é um desejo que eu tenho de me importar. Eu simplesmente me importo e não tô conseguindo controlar esse sentimento. Mesmo racionalmente sabendo que eu não precisava. Mesmo racionalmente sabendo que isso diz respeito à pessoa e não a mim. Né? Eu sei que uma pessoa que faz um comentário maldoso, uma pessoa que fala uma idiotice, aquilo é sobre ela, é sobre as limitações dela, é sobre a perspectiva de vida dela, que ela projeta no outro e não tem maturidade para lidar e solta uma bobagem. Eu sei de tudo isso, mas assim, não estava resolvendo, né? Ainda assim, eu me incomodava. Falei, não tá funcionando eu fingir que não tá acontecendo. Não tá funcionando eu achar que eu racionalmente vou resolver essa questão. Não tá funcionando. E aí eu tomei uma decisão muito consciente de falar, tá bom, vou me permitir sentir, gente. Tô incomodada? Vou me incomodar então. Aí foi naquela semana que eu falei, posso reclamar? E aí vocês falaram, pode reclamar. Aí reclamei, expus nome no story, respondi um monte de comentário, fiquei lá horas, respondendo as pessoas e tal. Deixei aquela raiva vir assim, ó. Falei, vem, querida, já que você tá aqui, faz o que você tem que fazer de uma vez, né? Não vou ficar fugindo desse sentimento. E aí, isso foi muito importante, gente. Foi muito importante eu me permitir sentir o incômodo que eu estava sentindo. Então, esse é o primeiro ponto, primeiríssimo ponto da nossa conversa chave, tá? Se vocês tiverem que guardar alguma coisa dessa live, lembrem de que você não deve abafar aquilo que você tá sentindo, tentar jogar para baixo do tapete, fingir que não tá ali, porque isso vai aparecer em outro lugar, de outra forma, de outro jeito. Sinta o que você tem que sentir. É claro que para isso a gente precisa ter uma certa maturidade, né? Então, existem dois caminhos de extremos. Ou você abafa tudo que você tá sentindo, finge que não existe, joga para baixo do tapete e esquece, só que isso não vai resolver, porque isso, como eu falei, vai se deslocar para outro lugar. Ou você deixa vir tudo à tona e dá uma surtada, aí sai quebrando tudo, fazendo besteira, falando um monte de, né, passa do limite. Então a gente tem que aprender também a ter esse equilíbrio, tá? Eu vou me permitir sentir, mas precisa ter um contorno, né? Não dá pra também deixar a coisa vir sem controle nenhum, porque isso também pode te prejudicar de alguma forma ou ofender as outras pessoas, enfim. Então, até pra gente sentir os sentimentos, a gente tem que ter uma certa maturidade que é possível de se desenvolver, né? Inclusive, o processo de terapia ajuda muito nisso. Quando a gente tem dificuldade de sentir o que a gente tem que sentir, o terapeuta, ele às vezes funciona muito como um espelho. Ele vai te ensinar a colocar o limite. Então, se ele percebe que você tá indo demais além da conta, ele fala, ó, vamos com mais calma, dá pra ir mais devagar. Se você estiver abafando demais, ele vai tentar instigar para que aquele sentimento surja, né? Então, esse equilíbrio, antes de tudo, ele é fundamental.
Por que que isso é importante, gente? Muito importante. Porque um olhar puramente racional, ele não vai fazer com que a sua perspectiva daquela situação seja diferente daquela que você já tem. O sentimento que aquilo te provoca, ele não vai desaparecer só porque você faz um caminho de racionalização para entender que ele não deveria existir. Ele vai continuar existindo mesmo assim, né? E aí, quando você se permite sentir o sentimento, né, de uma forma razoável, saudável e equilibrada, é como se você se permitisse se colocar numa outra posição para conseguir olhar para aquela situação de uma forma diferente. É uma forma melhor? Não sei se é melhor, mas é diferente, né? Começa daí. Então, experimentar a emoção que você precisa experimentar te traz uma nova perspectiva sobre aquela questão. E às vezes é o que a gente vai precisar para conseguir superá-la de alguma forma, né? Ou dar a ela um novo significado. E a gente precisa fazer isso por quê? Porque normalmente, isso eu falo por mim e serve para todas as pessoas, as origens dos nossos incômodos são quase sempre as mesmas. Como assim, Gabi? Como assim? Calma que eu vou chegar lá. Vou falar do meu caso, que eu vou exemplificando, porque acho que vai clareando, né? Eu sei que o meu problema não é o hate. O meu problema não é o comentário da pessoa. Não é a mensagem que eu vou receber. O meu problema, que aí é o meu problema mesmo, é o fato de que eu sei que uma das minhas grandes feridas emocionais da minha vida, que eu trato nos meus 10 anos de terapia, é o fato de eu não me sentir suficiente. É o fato de eu achar que eu preciso sempre provar que eu mereço o que eu tenho. Eu preciso provar que eu mereço ocupar o lugar que eu estou. Eu preciso... E não é para os outros, é para mim mesma, tá? Isso é de mim comigo mesma. É como se eu olhasse para tudo que eu tenho, para as coisas que eu conquistei, para as coisas que eu, né, desenvolvi, que eu aprendi, e no fundo, eu achasse que não é tão mérito meu assim. Será que foi só eu mesmo que fiz? Parece que eu não, em alguns momentos, não posso usufruir daquilo que eu conquistei de fato. E aí, quando vem um comentário na internet e fala assim... Você é herdeira, por isso que você tá aí. Cara, isso pra mim vai na minha ferida e faz assim, entendeu? Tu cutuca muito forte, assim, porque é justamente o lugar onde eu me sinto incapaz, né? Então vocês começam a perceber que não é uma questão tão simples, não é só uma escolha não se importar, né? A gente precisa entender o porquê que aquilo afeta tanto e reconhecer a ferida. Agora, é claro que as pessoas, elas são múltiplas, né? Então, por exemplo, para alguém, para outras pessoas que têm outros tipos de questões, um comentário, uma ofensa e tal não vai afetar, porque não vai tocar na ferida. Então, para essas pessoas pode até ser mais simples você falar, não se importa. E a pessoa fala, realmente não preciso me importar e segue a vida. E aí ela vai sofrer com outras coisas, porque vão tocar nas feridas dela que são diferentes. Mas para mim, é esse o ponto, né? E aí, quando eu fui me dando conta disso, foi ficando um pouco mais claro, e esse acho que é o começo. E assim, gente, só pra esclarecer, essa minha ferida, né, essa minha questão de eu me sentir insuficiente, eu me dei conta, não faz um tempo já, mas foi lá pelo meu 3º, 4º ano de terapia, tá? Eu demorei pra entender de onde isso vinha, do porquê, obviamente tem a ver com a minha infância, com a minha criação, enfim, sempre tem a ver com a nossa história. Então, eu comecei a terapia, eu era bem novinha, né? Eu tinha 18 anos, 19, alguma coisa assim. Acho que 19. E aí foi logo depois de um tempo que eu me dei conta, né? Precisou de um tempo de terapia para eu me dar conta disso. E desde então, isso foi no 3º, 4º ano, eu já tô há 10, né? Fazendo terapia, isso volta. Isso volta de um jeito, volta de outro, porque não é uma novidade, tá? Pra mim já não era mais uma novidade saber que eu tinha essa questão.
E essa questão, essa minha ferida, esse meu sentimento de insuficiência, antes, ele me afetava em outros lugares. Então, por exemplo, por anos da minha vida, eu não tinha autoestima. Eu não me achava bonita. Hoje eu superei isso. Mas por muitos anos eu achava que eu não era suficiente, eu achava meu corpo feio, eu achava meu cabelo... Gente, eu alisei meu cabelo, eu tenho ele natural pouco tempo. Eu alisei meu cabelo por 10 anos da minha vida, ininterruptos, porque eu não gostava dele do jeito que ele era. Então eu tinha várias questõezinhas assim relacionadas à minha autoestima, tanto no sentido físico e também emocional. Então eu não me achava inteligente, não me achava capaz, não me achava várias coisas. Em relação a esses aspectos, na minha terapia eu já consegui resolver. Então hoje eu posso afirmar sem medo de parecer prepotente que eu sou uma pessoa bonita, que eu sou uma pessoa interessante, que eu sou uma pessoa inteligente. Eu já sei disso. Então, em relação a esses aspectos da minha vida, onde essa ferida tocava, eu já superei muitos deles. Mas eu entendo da seguinte forma: a gente supera, né, um lugar ali onde naquele momento é mais urgente, é mais latente, acaba pegando mais, é mais importante. E aí vão ter outras etapas, mas que vão provavelmente estar linkadas nessa mesma raiz. Vocês conseguem entender? Então, um exemplo que eu gosto muito de citar nas minhas sessões com os meus pacientes, se você está aqui e é meu paciente, provavelmente você já ouviu esse exemplo em algum momento. Se você não ouviu, você vai ouvir, que é o da aspiral. Então, é um pouco como eu enxergo a vida. Veja se faz sentido para vocês. Imagine uma aspiral, né? Vou até pegar minha caneta aqui. Então, a gente tem uma aspiral. A aspiral ele vai subindo, né? Você vai subindo, vai subindo. Só que você sempre vai passar pelo mesmo ponto. Então, você tá no primeiro círculo, né? Ups, encontrou aqui um nozinho, um trauma, um negócio meio difícil de lidar. Você vai passar pelo processo para conseguir lidar com isso. Eu vou detalhar os próximos passos, tá? Então a gente vai ter uma sequência aqui de como a gente pode fazer isso, para além de experimentar os sentimentos, tem também outras etapas, mas você vai passar por ali. Quando você consegue se desvencilhar desse trauma e seguir, você vai subir uma camadinha, né? Então você tem um degrau acima de amadurecimento. Só que você vai trombar ali de novo, meu querido, entendeu? Vai passar de novo por aquela mesma raiz, de um outro lugar, de um outro ângulo, de um outro patamar de amadurecimento e em relação a outras situações da vida, mas é a mesma raiz. Vocês entendem? Então, a gente vai subindo e a gente vai se encontrar com a mesma raiz provavelmente várias vezes na nossa vida. Isso é muito comum. Inclusive na terapia, que para quem já faz terapia há muito tempo, vai ficando cada vez mais claro, né? Que a origem quase sempre é a mesma. E aí a gente pode até depois entrar no aspecto filosófico da espiral, mas eu acho que eu não vou me aprofundar nisso, porque mereci uma live só pra falar disso, que você tem que saber pra onde você tá indo, né? Porque se você não sabe pra onde você tá indo, aí você vai ficar em círculo. Você vai ficar girando em círculo, e isso, gente, causa uma angústia tremenda. Quando a gente fica rodando em círculo em volta da mesma questão, não consegue sair dela, isso é extremamente angustiante. Então, o que causa essa sensação? É você não ter noção do para onde você vai. Então, para onde a minha vida tem que apontar? E eu não tô falando sobre realizações de práticas, tá? Não tô falando que você tem que saber o que você vai fazer de seu trabalho, que se você quer formar família ou não, se você quer comprar uma casa ou não. Não é sobre isso, é sobre quem você quer ser. Então, quem eu quero ser? Qual é o ser humano que eu quero me tornar? As coisas que a gente faz, o nosso trabalho, a nossa casa, nossa família, são ferramentas para que a gente consiga desenvolver o ser humano que a gente gostaria de ser, né? Mas vocês precisam saber até para ter uma direção. E um outro fenômeno que faz com que a gente fique andando em círculos é justamente a incapacidade de passar por esse trauma, né? De racionalizar demais, de não conseguir lidar com aquele sentimento, de não conseguir se permitir sentir. Então, um olhar 100% e puramente racional sobre as suas questões, ele vai te fazer essa sensação de andar em círculo e vai te causar angústia, né? Então, aqui eu tô te sugerindo escolher um outro caminho pra gente conseguir sair do lugar, né? Sair do lugar e elevar o nosso patamar de amadurecimento. Eu vou citar um outro exemplo aqui que não é o meu, tá? Que não é o meu exemplo, mas que é muito comum.
Vamos supor que você tá lá no seu círculo, né? Andando. Tu se deparou com uma ferida de rejeição. Uma ferida de rejeição que pode ter vindo, sei lá, do seu pai que te abandonou quando você era pequena ou pequeno, que não cumpriu o papel ali que ele deveria cumprir, e isso te causa uma angústia. Isso vai afetar a sua vida se você não olhar para isso. Então, de que formas, né? Uma pessoa que tem uma ferida de rejeição muito grande, ela vai se colocar em relacionamentos para provar o valor dela. Ela vai se relacionar com pessoas que não vão dar para ela aquilo que ela realmente merece, porque ela se contenta com migalhas, porque foi o que ela aprendeu a ter a vida toda, ela não teve essa referência. Então, isso vai afetar a sua vida de alguma maneira enquanto você não olhar para essa questão ou não admitir isso. Mas aí entram as nossas limitações ou as nossas crenças. Então, vamos supor que essa pessoa que tem essa ferida de rejeição, ela tem realmente porque o pai dela abandonou, porque não foi suficiente. Você se permite sentir raiva desse pai, por exemplo? Ou você tem uma crença muito sólida dentro de você de que não pode sentir raiva de pai e de mãe? Porque isso é errado, é muito, muito errado. Isso vai te causar uma culpa tão grande, tão absurda, que você não se permite sentir essa raiva. Gente, a live... Deixa eu responder, porque já várias pessoas perguntaram. Essa live vai ficar gravada até domingo, e depois ela vai pro meu canal no YouTube, que vocês precisam se inscrever para assistir, né? Vai nos meus stories hoje, que eu postei, e se inscreve no canal, porque a partir de segunda-feira ela vai estar gravadinha para sempre lá, vocês vão poder rever quantas vezes vocês quiserem. Mas aqui ela vai ficar até domingo, tá? Então, voltando à questão da ferida de rejeição. Você se permite sentir raiva? Será que você tem essa crença de que sentir raiva do pai e da mãe é errado, por exemplo? Será que você pode sentir essa raiva? Porque às vezes, vamos supor que o seu pai... Você teve uma mãe que também não foi muito legal. Pode ser que seu pai ele cumpra um papel ali de referência emocional, que se você sentir raiva dele, você vai perder completamente toda e qualquer referência emocional que você possa ter. Então, às vezes, é difícil se permitir sentir alguns sentimentos. Não é tão fácil assim. Vocês vão perceber que são várias camadas, né? Porque ele pode cumprir um papel ali pra você que é difícil de desgarrar, é difícil de abrir mão da ilusão de um pai super-herói que, na verdade, não existiu. E aí entra de novo a terapia, né? Então, em muitos casos, por exemplo, durante a terapia, o psicólogo ele vai cumprir esse papel, ele pode cumprir esse papel de ser um apoio emocional para que você consiga deslocar um pouco o que você precisa sentir pelo seu pai ou pela sua mãe, enfim. O terapeuta cumpre esse papel por um período para te permitir sentir a raiva, vocês entendem? Né? Então é quase que um espelhamento, assim. E eu não tô falando, gente, que isso serve para todo mundo. É claro que a gente vai ter que avaliar individualmente, porque aqui é um exemplo, tá? A gente pode ampliar isso para várias outras situações da vida que podem ter a ver com o pai, com a mãe, com outras pessoas da família, com outras pessoas que não são da família, cônjuge e etc. Né? Os traumas, eles vêm de todos os lugares. A gente tá na vida para se traumatizar. Então, a gente vai ter que lidar com isso para sempre. Então, voltando, é importante que vocês, né, se permitam sentir, mas não é tão simples, né? Às vezes esse caminho para se permitir sentir pode exigir algum cuidado extra, pode exigir um aprofundamento, pode exigir um processo terapêutico e etc. E aí, mais uma vez, quando a gente se permite passar pelo sentimento, a gente consegue olhar para aquela situação por um outro ângulo. Porque, gente, gravem isso, gravem essa frase que eu vou falar agora. Isso é muito, 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 muito importante. O que causa o trauma não é o evento em si, mas é o significado que você atribui a isso. Isso explica, por exemplo, pessoas diferentes que passaram por situações muito semelhantes e que vão ter respostas completamente diferentes para aquilo. Para alguém pode ser o fim do mundo, para alguém pode ser ok. A gente conhece pessoas assim, por exemplo, pessoas que adoecem, né? Sei lá, uma pessoa teve câncer, enfim. Para alguém pode ser o fim do mundo, aquela pessoa vai entrar em depressão. Outras pessoas vão lidar com aquilo de uma forma muito mais tranquila. Porque não é o evento, é o significado que você dá. E como a gente faz para ressignificar? A gente precisa voltar no que foi aquilo. A gente precisa tentar, de alguma forma, reviver a situação emocionalmente falando,
para conseguir colocar cada coisa em seu lugar, para conseguir admitir, por exemplo, eu tive um pai ruim. Dói falar isso, não tô falando do meu não, tá, gente? Graças a Deus, esse problema eu não tive, eu tive um pai maravilhoso e muito presente. Eu tive outros problemas com a minha família, enfim, que todo mundo tem, normais, mas esse não é o meu exemplo, mas vamos supor que fosse. É extremamente doloroso você admitir pra você mesma, por exemplo, que você teve um pai ruim, que você teve uma mãe ruim, que você escolheu mal a pessoa que você queria se relacionar, que essa pessoa é uma pessoa que não serve pra sua vida. Admitir certas coisas, né, principalmente em relação à infância, onde é um lugar da nossa vida, um momento da nossa vida que a gente não tem maturidade, a gente acha que tudo é culpa nossa. Então, se um pai ou uma mãe, por exemplo, te tratam mal quando você é criança, você não vai saber que a culpa é deles, você vai achar que você não é merecedor de ser bem tratado, né? As crianças, elas não têm essa maturidade, então voltar para esse lugar às vezes pode ser muito doloroso, mas é importante que a gente consiga fazer esse movimento para ir dando outros significados para os eventos que acontecem na nossa vida, para a gente sair um pouco da ilusão, né, de perfeição, uma ilusão de uma história que na verdade não foi real e que alimentam essa insegurança, que alimentam esses nozinhos que se fazem na vida e que vão nos afetando de várias formas e às vezes a gente não se dá conta, tá? Então esse caminho ele é importante. Dentro de uma terapia, né, dentro de um processo de análise, é importante a gente entender que é possível, muitas vezes, a gente entrar nesses estados de regressão com um pouco mais de amparo. Porque fazer isso sozinho pode ser difícil e, às vezes, até impossível. Eu mesma não iria conseguir chegar nesse lugar sozinha, né? Não tô falando que só a terapia serve. Acho que existem vários outros recursos terapêuticos que podem te ajudar com isso. Mas eu vou falar da terapia porque é o que eu conheço mais profundamente, né? Então, se você está no processo terapêutico, fica mais fácil regredir para esses lugares, porque o terapeuta vai estar lá meio que como um suporte, uma sustentação para te permitir voltar para aquele sentimento que foi tão difícil de lidar na infância, sem fazer com que você se perca naquele caminho, sabe? Sem fazer com que esse sentimento seja muito maior do que você é capaz de lidar. E esse é um outro ponto. A gente precisa aprender a cuidar dos nossos sentimentos. Eu brinco, né? Eu já falei isso algumas vezes, que no começo, quando a gente começa a entender esse ciclo da vida, né? Essas dinâmicas da vida, como que a vida funciona e tudo mais, você vai cuidar do seu sentimento igual... Imagina um casal adolescente de 14, 15 anos que fizeram besteira, engravidaram, os dois desempregados. A mãe é ansiosa, o pai é depressivo, eles estão morando nos fundos da casa de uma tia que é uma pessoa horrível. Vocês conseguem imaginar esse contexto, eles cuidando de um bebê? Quando a gente começa a tentar cuidar da gente mesma, é tipo isso, entendeu? É tipo isso, é um caos. Você fica chacoalhando a criança, chorando, você fala, meu Deus, o que eu faço com você mesmo, no caso, com o seu próprio sofrimento? O que eu faço com essa coisa, né? Depois de um tempo, você vai pegando jeitinho, entendeu? Você vai pegando jeitinho. Então, hoje eu posso dizer, por exemplo, de mim, depois de 10 anos de terapia, que quando eu me vejo nesse lugar de angústia, de ansiedade, eu já sou uma mãe de segunda viagem, sabe assim? Tá bom, minha filha, o que você quer? Tá difícil? Tá complicado? Vem cá, que eu já sei mais ou menos o que fazer pra minimamente ficar bem. Segunda-feira, gente, foi um dia difícil, né? Eu falei até que eu tava ansiosa, fiquei muito tempo no Instagram e tal. E seja porque eu fiquei muito tempo mexendo no Instagram, me deparando com vários comentários, né? De uma coisa que já tá me fazendo mal, aí eu vou entrando no buraco, você vai entrando no buraco, né? Parece que não tá suficiente o sofrimento. Aí eu fui alimentando aquilo, fiquei ali muito mais tempo do que eu deveria. Aquilo me gerou uma ansiedade que fazia muito tempo que eu não sentia, muito tempo. Então, quando terminou o dia, era umas 7h30, mais ou menos, eu terminei de atender, dei um tempinho, mexi de novo, fiquei de novo no celular, de repente, me veio, né, quem tem ansiedade sabe, que é uma coisa maravilhosa isso. Aquela angústia, um aperto no peito, assim, eu fazia realmente muito tempo que eu não ficava no estado que eu fiquei de paralisar, sabe? Paralisei, não conseguia respirar, não conseguia levantar do sofá. Falei, meu Deus,
droga, aí eu fui tentando respirar, tentando me acalmar, joguei o celular pra longe, falei, não quero mais mexer nisso, deixei lá no quarto. Aí mais uma vez, né, estou no lugar certo, porque a lua tava a coisa mais linda do mundo, já era noite. Peguei o meu tapetinho de yoga, peguei travesseiro cobertor, me enrolei de um monte de roupa e fui deitar no deck. Forrei tudo bonitinho, coloquei um travesseiro, me cobri e fiquei ali estática, assim, eu perdi a noção do tempo, mas acho que foi umas 2 horas. Olhando pra cima e chorando, falando, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu tô fazendo tudo errado, pra que eu tô me importando com isso? Gente, uma crise, assim, uma crise que eu falei, meu Deus. Mas, foi horrível, mas eu consegui me acolher. Em algum nível e de alguma forma, acho que esse movimento que eu fiz de sair de dentro da sala, do sofá, deitar lá fora e ficar olhando pro céu e me permitir chorar, foi uma forma muito linda que eu me permiti de me cuidar naquele momento. E aí, aos poucos, eu peguei no sono lá fora, no frio, e acordei atordoada, entrei dentro de casa e fui dormir. Então, é isso. O fato de eu conseguir ter me cuidado não me privou de passar pelo processo. Não me privou de experimentar todo aquele desconforto. Eu só precisei realmente me pegar no colo e falar, vem cá, querida. Você quer chorar? Chora. O que você precisa agora? Igual a gente tem que fazer com criança. E a gente não tem isso, né, na nossa infância. Vou generalizar aqui, né, de uma forma bem generalizada mesmo, mas nós viemos de uma geração que não permite criança chorar, né? Enfia chupeta, enfia mamadeira, e cala a boca. Criança não pode chorar e se incomoda com o choro e tenta resolver a todo custo. Gente, criança chora, adulto chora. A gente não foi acolhido quando a gente precisou ser, e aí isso fez com que a gente não aprendesse a se acolher, porque a gente precisa aprender a se acolher. E agora, quando a gente é adulto, a gente tem que aprender. Mesmo que a gente não tenha tido isso na nossa infância, e a maioria de nós não teve de forma suficiente, porque é uma questão cultural, né? Hoje a gente já tem várias linhas de pensamento que entendem que é importante acolher o choro, que é importante permitir que a criança se expresse, que não é deixar chorar até morrer, e também não é calar a boca da criança o tempo inteiro, é permitir que ela chore e estar presente ali de alguma maneira para ela. Então hoje a gente já entende que isso é importante, mas há 20, 30, 40 anos atrás, raríssimas famílias faziam esse movimento. Então a gente é tudo um bando de traumatizados, gente. Todos nós. Então a gente vai precisando aprender isso, né, ao longo da vida. E na terapia é um ambiente também que isso é muito importante, né? A gente aprende demais a cuidar dos nossos sentimentos porque o terapeuta cuida pra gente. Então o psicólogo ele cuida tanto para te ajudar quando tiver muito difícil, quanto para ser um espelho e te ensinar a cuidar dos seus sentimentos. Então, de que forma que você consegue se acolher, né? E a gente precisa aprender a fazer isso. E aí, o que aconteceu? Depois de segunda, depois da crise horrível da segunda-feira, eu tive esse processo de acolhimento. Na terça, eu já estava um pouquinho melhor. Aí na quarta, ok, e ontem eu parei para estudar, né, porque nessa semana eu não tinha conseguido ainda, então ontem eu separei várias horas assim em sequência para conseguir, né, colocar todo o meu estudo em ordem. E ali, quando eu comecei a ler algumas coisas de psicanálise, eu estudo psicologia, então assim, eu tô estudando, mas obviamente que eu fico pensando na vida dos pacientes, na minha vida, né, não tem como não. Então, eu fui tendo alguns insights sobre a minha própria questão. Depois de eu já ter sentido todo o incômodo, de eu ter surtado com vocês, feito exposeds nos meus stories das pessoas fazendo hate comigo, de eu ter me comportado igual uma criancinha birrenta, de eu ter tido a minha crise de ansiedade, de eu ter acolhido meu choro, aí é que veio a iluminação. Só depois de todo esse processo, né? Aí eu falei, então é isso, interessante. E aí parece que eu tô mais leve agora. Parece que eu realmente consegui dar um lugarzinho um pouco melhor para esse meu incômodo. Não significa que ele tá resolvido e não significa que ele não vai voltar. Até mesmo porque, gente, a vida não é linear, né? Não é essa coisa linda e perfeita, linear, que a gente vai resolvendo e vai resolvendo.
Momentos, por exemplo, que você tá se sentindo mais vulnerável, pode voltar, você pode voltar a ficar sensibilizado, faz parte, né? Esse passo a passo, essa etapa que eu falei, né? Permitir sentir, acolher, ela não é linear também. Você tá num lugar, daqui a pouco você vai pro outro, aí volta, aí sente uma coisa meio confusa. Aí você tá num processo em relação a uma coisa, aí surge outra, de outro lugar, você fala, meu Deus, e aí você tá em outra etapa desse outro processo. A vida é meio bagunçada, né? Não é essa coisa tão certinha assim. Eu queria que fosse, gente. Eu sou virginiana, eu queria. Eu queria que fosse tudo bem certinho. Mas não é. A gente tem que lidar com o caos, a gente tem que lidar com a bagunça e ir tentando administrar isso na medida do possível. Então, tive esses insights, consegui escrever. Gente, eu escrevi de ontem pra hoje, eu não tô exagerando, acho que eu escrevi umas 15 páginas, minha mão tá até doendo, a minha caneta tava tipo assim, tô gastando minha caneta, mas é uma das formas que eu sei, que eu entendo também de me cuidar. Então, escrevi. Conversei com um amigo meu muito querido que eu fiz aqui na cidade, ele veio aqui em casa, a gente jantou, bati um papo, falei das minhas angústias e tal. Isso também me ajudou muito a dar um lugar pra isso. Então, eu fui passando pelo processo. E eu acho que a gente precisa aprender a se permitir passar por esses processos, de alguma maneira. No final, eu acho que é isso que faz com que a gente consiga elevar o nosso patamar de consciência, elevar o nosso patamar de amadurecimento e não se ver nesse ciclo que não sai do lugar, que não sai do lugar, que não sai do lugar. Porque isso, de verdade, assim, na minha experiência como psicóloga, eu vejo que é um dos fatores que mais vai causar angústia, né? Que vai mais causar angústia. Então, gente, para resumir, agora que nós somos todos adultinhos, grandes, responsáveis, a gente precisa aprender a se cuidar. A gente precisa aprender a acolher os nossos sentimentos. E se a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente precisa buscar ajuda. Seja uma terapia, seja um livro. Vou passar a indicação de livro, querida, pode deixar. Seja um livro, seja uma terapia, seja com um amigo querido que você vai compartilhar, uma pessoa madura. Ai, gente, cuidado com quem vocês compartilham as coisas. Se for uma questão muito complexa, muito profunda, fale com pessoas que você admira. Não fala com qualquer um, porque às vezes a pessoa vai te falar uma besteira que vai piorar a sua situação. Então, tomem cuidado, tá? Com quem vocês vão dividir. Mas dividir é importante demais, né? É no encontro que a gente vai conseguir ter outras perspectivas, outras ideias, outros olhares a respeito das nossas questões, principalmente com pessoas que amam, né? Que nos amam, que nos querem bem. E eu acho que era isso que eu queria falar com vocês. Ó, aqui, gente, não tem todos. Tem livro meu que tá no quarto que eu queria indicar. Aqui não tem todos. Eu só acho que o único que eu realmente indico sempre, que eu já indiquei várias vezes, que tá aqui, é o Profeta. Depois eu vou fazer um Reels, eu acho, com mais indicações legais, assim. Mas o Profeta, do Khalil Gibran, gente, esse livro pra mim é o melhor livro que existe no mundo, é o meu preferido. Eu leio ele pelo menos toda semana, ele é muito, muito, muito bom. Tem uns livros também da Anna Sui que eu gosto bastante de indicar, mas que eles não estão aqui. Então eu vou fazer um Reels indicando livros pra vocês que falam sobre isso que a gente conversou hoje e outras coisas mais. E eu fiquei muito feliz com a participação de vocês. A gente deu quase 1 hora de live, meu Deus! Falamos, hein? Falamos! Mas